dia, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa aula de ciências, né? Como a gente estava vendo nosso último capítulo, né, sobre a atmosfera, agora nós vamos iniciar o outro, só que a atividade que vocês vão fazer, ela ainda vai ser a atividade do nosso capítulo sobre a atmosfera, que ficou faltando, né? Que é as ciências no vestibular. Pessoal, eu sei que a aula que era para ser hoje era a aula de artes e de ética, mas como a gente já concluiu o livro e ciências a gente ainda tem algumas atividades para fazer, alguns capítulos, eu vou tentar dar uma adiantada para aí a gente conseguir concluir o livro de ciências também ao máximo, tá bom? Por isso que hoje está sendo a aula de ciências, porque a gente já está todo ok em artes e ética, certo? Pronto, o capítulo que nós vamos entrar é o Prevendo o Tempo. Ele diz: quando nós queremos ir à praia, dar um passeio no parque ou simplesmente fazer uma caminhada, costumamos olhar para as nuvens, observamos se está ou não chovendo. Todas essas atitudes do nosso dia a dia estão relacionadas à previsão do tempo e a como estudamos esses fatores e como nos relacionamos com o nosso cotidiano. O estudo do clima e do tempo não é, portanto, algo tão desconhecido assim. Vários elementos como a forma das nuvens, a intensidade da direção do vento, a quantidade de chuva que cai em uma semana auxiliam no estudo da meteorologia. É a ciência que estuda a previsão do tempo, a meteorologia. Aqui ele diz, né? A meteorologia é a ciência que se dedica ao estudo do tempo e dos fatores climáticos. Não se trata, porém, de uma ciência exata. Ela também apresenta falhas, já que o tempo não é constante. Ele sempre está se modificando. Ou seja, o tempo ele não é exato, sempre existe uma modificação. Porém, a meteorologia, ela se baseia em estudos científicos, né? Estudos de rotina, para compreender mais ou menos como é que vai ser a previsão do tempo para essa semana, ou para hoje, ou para amanhã. Vocês veem muito no jornal a moça do tempo, né? Lá que ela fala, temos previsão de chuva para o fim de semana. Como é que ela sabe isso? Através do estudo da meteorologia. Ela faz o estudo e a partir da análise ela pode dizer se vai ou não chover dentro do que ela compreendeu, do que ela estudou em relação ao tempo. Porém, isso pode se modificar, porque o tempo ele é inconstante, né? Ele pode seguir esse padrão, como ele pode não seguir esse padrão. Por isso que é uma ciência que ela não é totalmente certeza, ela é relativa. Nesse estudo da atmosfera, existem dois termos que em determinados momentos são empregados de forma incorreta: tempo e clima. O tempo corresponde aos fatores atmosféricos momentâneos, ou seja, se está chovendo, qual é a temperatura do dia ou durante a semana. Tempo e clima são duas palavras que as pessoas normalmente confundem muito. Muitas pessoas gostam de dizer, o clima está quente hoje, o clima está frio. Não, o clima ele não se modifica. O clima ele é específico e fixo de um lugar. Por exemplo, quando a gente fala de clima, a gente fala de uma característica que ela não é modificada. Por exemplo, o clima do Ceará é um clima árido, é um clima seco. Não importa se está chovendo, não importa o que está acontecendo. É um clima árido e é um clima seco. Isso não muda. Agora, o tempo é as características relativas. Aí você pode dizer, o tempo está frio hoje, o tempo está quente. Aí sim está correto. Agora, clima não. O clima não se modifica. É a mesma coisa de você ter o cabelo liso e de repente você diz, o seu cabelo é liso. Aí você fez um penteado que fez uns cachos. Aí você diz, o cabelo dela está cacheado hoje. Mas não quer dizer que o cabelo dela seja cacheado. O cabelo dela é liso, mas por uma modificação momentânea está daquela forma. Do mesmo jeito acontece com o clima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês não façam mais essa confusãozinha. Pronto. Já o clima corresponde aos fatores atmosféricos que ocorrem em um intervalo maior de tempo. Por exemplo, quando dizemos que a região Nordeste apresenta um clima quente e seco,
estamos nos referindo ao clima da região brasileira. Pronto. Os principais instrumentos que estudam a meteorologia, né? Para ela se basear e ter uma noção de como é que vai estar o clima. O clima não, o tempo, olha, eu me confundi. Primeiro, o termômetro, ele mede a temperatura ambiental. O barômetro, ele mede a pressão atmosférica. Pluviômetro, mede a quantidade de água da chuva que caiu. Higrômetro, mede a umidade do ar. Balão meteorológico, que é utilizado no transporte de uma sonda que mede a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Biruta, que indica a direção do vento. E anemômetro, que indica a velocidade do vento. Eu não sei se vocês já viram em algum jornal, quando chove, choveu não sei quantos milímetros hoje. Isso é medido através do pluviômetro. Então, cada uma dessas coisas ela é medida por um instrumento diferente. E isso é importante para compreender como é que está o tempo naquele dia, naquela semana, naquele mês. Pronto, gente. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. O resto a gente vai ver na próxima aula, para segunda-feira. Tá bom? É isso mesmo. A gente vai ver na próxima aula. Atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a atividade da página 109 e 110. Ainda sobre a atmosfera, tá bom, pessoal? Ciências no vestibular. É só essas questõezinhas de marcar, certo? Próxima aula a gente dá continuidade nas atividades do capítulo que a gente está vendo agora, né? E vamos ver até onde a gente consegue concluir antes do recesso. Tá, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.